Olá, seja bem-vindo à nossa aula de hoje. Hoje nós falaremos sobre a atividade da página 23 a 25, que é uma revisada daquilo que nós vimos até agora nessa unidade, para encerrar essa unidade. Nas questões 1, 2 e 3, vocês farão atividade sobre as características do sintagma nominal. Vamos relembrar o que é sintagma? Sintagma nominal é o sujeito e aquilo que acompanha o sujeito, é de quem se fala. O sujeito nem sempre é uma pessoa, pode ser uma coisa, um objeto, um animal, o que for. É daquilo que eu estou falando. Se eu falo da geladeira, a geladeira é o sujeito. Se eu falo da cadeira, a cadeira é o sujeito, tá bom? Depois de vocês realizarem, eu gostaria que vocês acompanhassem, pegue aí o seu material para acompanhar comigo a leitura deste poema, para a gente fazer a interpretação dele, tá? Poema de Manuel de Barros. Ele diz assim: uma didática da invenção. O rio que fazia uma volta atrás da nossa casa era a imagem de um vidro mole que fazia uma volta atrás de casa. Passou um homem depois e disse: essa volta que o rio faz por trás de sua casa se chama enseada. Não era mais a imagem de uma cobre de vidro que fazia uma volta atrás de casa. Era uma enseada. Acho que o nome empobreceu a imagem. Lindo poema, né? Aí, nós vamos interpretar ele lá na página 24. Lá pergunta assim, ó. Que imagem o eu lírico tinha de volta do rio que avistara atrás de sua casa? Vamos lembrar, eu lírico é a voz que fala no poema. Quem compôs o poema foi Manuel de Barros, mas o eu lírico é a voz que fala. Por exemplo, eu posso escrever um poema e o eu lírico ser a voz de uma criança, de um homem, por exemplo, de um idoso. Eu posso falar como se fosse uma árvore falando. Então, é a voz que ganha vida dentro do poema que eu chamo de eu lírico. É o eu que fala dentro do poema. Lá no poema, se você observar, quem fala, a voz de quem fala é de um menino. Ó, o rio que fazia uma volta atrás da nossa casa era a imagem de um vidro mole que fazia uma volta atrás da casa. Passou um homem depois e disse... Tá vendo? Então, assim, é a voz de uma criança falando, porque ele diz que o homem disse para ele que aquela volta que ele achava que era um vidro mole. Por que vidro mole? Porque ele olhava aquela água dando volta ao redor da casa dele, como a água era transparente, ele comparava isso com o vidro. E como o vidro é duro, ele chamava de vidro mole, porque a água tem moliência, né? E aí o homem diz para ele que não era vidro mole, ele quebra aquele encanto do menino e fala: não, isso não é um vidro mole, isso é uma enseada. Enseada é quando dá essa volta, né, ao redor de algum lugar, pode ser do rio, pode ser de uma rua dando volta, né? E aí quando ele fala para ele que é uma enseada, quebra o encanto do menino. Aí ele encerra falando assim: acho que o nome empobreceu a imagem. E realmente empobreceu. O vidro mole ele achava mais interessante, né? Então vocês vão fazer a atividade aí da página 24, todas referentes ao poema, tá bom? Aí depois fala um pouquinho sobre os substantivos, os artigos que são usados lá, tá bom? Para se referir ao vidro. Lá na página 25, vocês vão fazer a interpretação dessa tirinha aqui, dessa história em quadrinho, da mesma forma que nós fizemos lá na outra aula. Vocês vão preencher esse quadro aqui falando sobre o enredo, personagem, tempo e espaço. Lembra que nós falamos que toda história em quadrinho, toda tirinha tem 4 etapas principais. Situação inicial, tem o conflito, o clímax e o desfecho. E dentro disso vai trazer também o enredo. O que é o enredo? É a história em si. O que acontece nessa historinha? Você vai descrever em poucas palavras aqui no primeiro quadro. Personagens. Quais são os personagens que estão aqui? Escreva o nome deles. Tempo. Tem como a gente saber quanto tempo durou a historinha? A gente não sabe quanto tempo exato, mas a gente sabe que durou alguns minutos, porque foi um tempo de uma conversa, por exemplo. O tempo é indeterminado, né? E o espaço. Tem como a gente saber onde foi? É claro que não dá para definir, mas a gente sabe que foi lá perto da casa dele, num lugar externo. Vocês vão descrever isso aí para mim, tá? Só lembra das características que o enredo aqui faz referência à situação inicial, os personagens a gente fica sabendo logo, né? Depois no conflito. O tempo e espaço nem sempre são definidos. Neste caso aí você pode colocar que a duração foi de alguns minutos, foi o tempo da conversa entre os personagens, e que o espaço é no espaço exterior da casa dele, um lugar verde, né? No quintal de casa, vamos colocar assim, tá bom? Então, para encerrar essa unidade,
façam essa atividade até a página 25. Um abraço, beijo da tia Núbia, tchau, tchau.